Saudações. Eu sou Ezequiel Lustosa e aqui eu vou apresentar como esses 2 óbitos que foram confirmados pela prefeitura demonstram que a situação da cidade é muito pior do que parece. Eu vou fazer isso baseado no tudo que se sabe cientificamente sobre essa doença, sobre esse vírus, e com os dados oficiais. Então aqui eu não vou me basear em correntes, em vídeos do WhatsApp, em teorias da conspiração, nada disso. Só o que a gente tem aqui, dados mais ou menos confiáveis, e vocês vão perceber o quanto a coisa realmente deve ser muito, muito pior. Devem ser muitos infectados, centenas, talvez até milhares, nessa altura do campeonato. E também quero aqui deixar minhas condolências aos familiares dessas 2 vítimas e de todas as outras vítimas, né, que são mais de 1.000 pessoas pelo Brasil e infelizmente serão muito, muito mais ao longo do tempo. E é por isso que é tão importante, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque é uma questão de segurança, uma questão de saúde, uma questão de salvar vidas. Bom, mas antes, né, quero me apresentar. Como eu falei, eu sou Ezequiel Lustosa, eu sou bacharelando de Biologia na UFSCar. Era para me formar esse ano, me tornar biólogo, mas infelizmente vai ter que ficar para depois. Mas eu vou aqui me basear no que especialistas falam, nas melhores fontes, vou deixar todas elas aqui na descrição e nos comentários. Eu também tenho um canal, uma página chamada Biologia Política. Nessa página desse canal tem uma equipe que me ajuda, que são amigos, biólogos, também um de história, tem uma mestranda em biotech, que a gente fala bastante de ensino sobre biologia, sobre outras ciências e principalmente coisas que relacionam biologia com política, principalmente políticas públicas, né? Então o coronavírus é um assunto, é um tema que a gente tem debatido e explicado bastante. Vou deixar o link, então se você puder, se você quiser, vai lá dar uma olhada, curta e se inscreva, que você vai me ajudar bastante e eu também posso te ajudar com o conhecimento. E bem, caso você ainda duvide de mim, baseado no que eu vou falar aqui, eu fiz uma projeção da evolução do número de mortes totais do Brasil, fiz dia 27. Então, eu vou deixar aqui um gráfico com os números que eu projetei, que vai estar numa linha vermelha, em números vermelhos, e com as barras, e aí com números brancos, os valores reais. Então, como você pode ver, dia 27, eu fiz a projeção dos números até hoje, e basicamente eu acertei com mais de 90% de precisão, errando entre 10 a 20 mortes no máximo, na maioria dos dias. Então perceba que eu vou falar aqui tem uma aplicação muito prática, muito direta. Esse padrão não é uma suposição, não é uma mera hipótese. Tem muitas bases e é o que tem se apresentado na maioria dos países, inclusive no Brasil. Mas antes de falar sobre São Carlos, eu preciso falar novamente sobre a doença, né? Rapidamente um resumo, e tem alguns pontos que são muito importantes aqui eu destacar, eu aqui reforçar. Vamos lá. A doença, né, que a gente está combatendo, ela chama Covid-19, mas o vírus que a causa chama SARS-CoV-2. Esse vírus, né, ele passa de pessoa para pessoa quando ele tem um contato com mucosa, então na boca, nariz e os olhos. Então você pode pegar, se você colocar a mão em algo que estava contaminado pelo vírus, e ele resiste até dias em algumas superfícies, normalmente horas, e colocar a mão na boca, no olho, no nariz, ou se alguém tossir, coisa assim, e essas gotículas dessa tosse, às vezes até da fala, da respiração, mas aí você tem que estar bem perto da pessoa, bater nos seus olhos, no seu nariz, na sua boca. Por isso que a máscara e até óculos ajudam bastante a reduzir as chances de contaminação, apesar que ela mais ajuda a não contaminar alguém do que o contrário. Mas, enfim, isso é outra discussão. Bom, e bem, a partir do momento que você é infectado, né, que você é contaminado, demora mais ou menos 3 a 4 dias, que é o chamado período de incubação, que o vírus começa a se multiplicar. Ele pode partir direto para a corrente sanguínea, chegando aos pulmões, ou ele vai se multiplicando e descendo pelo esôfago até chegar nos pulmões, e às vezes vai até para o estômago. Por isso que algumas pessoas têm diarreia, por exemplo, ou até mesmo complicações mais graves. E bem, depois então de 3, 4 dias, que é de incubação, que a pessoa começa a apresentar os sintomas ou não, né? Mas aí ela começa a poder infectar outras pessoas pela saliva, pela tosse, etc, etc, etc. E bem, e aí a gente começa a atender um pouquinho alguns casos. Qualquer pessoa pode pegar essa doença, primeira coisa, porque ninguém tem imunidade a ela, só quem já pegou, por exemplo, né? Então, na primeira vez, ninguém tem imunidade a ela. Então, esse papo aí de você fazer sei lá o que para ter imunidade, para se proteger, se alguém te falar que é 100%, é mentira. Existe sim, você
dormir, você tomar vitaminas, até isso ajuda a ter uma imunidade mais alta e poder te ajudar talvez a ter uma chance menor de ser contaminado. Mas nada 100%, não adianta se arriscar, ok? Tem nada que vai te proteger. Só uma vacina te protegeria de fato, que nós não temos. Bem, e aí que vem alguns pontos. Se você não for do grupo de risco, eu vou explicar o que é o grupo de risco, você tem uma chance menor de morrer e uma chance menor de ser hospitalizado, mas essas chances não são zero. Isso é bastante importante ser salientado. Ok? E alguém no grupo de risco são pessoas que têm maior chance de morrer, maior chance de ser hospitalizado, mas também não é 100%. Então você encontrar uma pessoa idosa, com doenças e tal, que sobreviveu ou nem ficou doente, tão doente assim com essa doença, não refuta esses dados. Okay? Apenas são exceções que confirmam a regra. Se você não for... O que é grupo de risco? Né? Só para deixar claro. São pessoas que têm mais de 60, principalmente 70 anos. São pessoas que têm algumas doenças de coração, pulmonares, pressão alta, diabetes, obesidade, inclusive, ou tem algum problema já no pulmão, como por exemplo, são fumantes. E até pessoas que têm algum problema de imunidade muito baixa, como pessoas que têm AIDS ou que estão, sei lá, fazendo quimioterapia ou coisa parecida. Então, esse é o grupo de risco. São pessoas que têm uma alta chance de morrer ou ter que ser internada para uma UTI, por exemplo. Ok? Mas, obviamente, não são só eles. Pois bem, se você não for do grupo de risco, lembrando, você não precisa ter tudo isso para ser grupo de risco. Você tendo uma dessas coisas, você já é grupo de risco. Ok? Então, há pessoas que são grupo de risco e não sabem disso. Agora, indo para o número de mortes, né, para a questão da morte em si. Para uma pessoa ela morrer por esse coronavírus, normalmente acontece o quê? Ela é infectada, demora 3 ou 4 dias, como falei, para ela começar a infectar outras pessoas e começar a ter sintomas. Se ela não fosse morrer, né, ela teria só tosse, ou ela não teria sintomas, como eu falei, no caso sintomáticos, mas também ou ela teria só tosse, seca, febre e mais algumas outras sintomas como diarreia, coisa assim. Mas, como não é o caso, ela vai começar a ter isso e logo ela vai começar a ter dificuldade para respirar. Mas vai demorar tipo uma semana para ela chegar a ser internada, provavelmente, principalmente como aqui no Brasil é. Então, depois de uma semana, né, da internação, provavelmente ela vai chegar a óbito. Então, desde a sua contaminação até sua infecção, até sua morte, demora pelo menos uns 14 dias ou um pouco mais. Ok? Então, veja bem, quando uma pessoa ela morre, isso quer dizer o quê? Que faz mais de 14 dias que ela foi contaminada por outras pessoas, ela contaminou outras pessoas pelo menos por uma semana, as pessoas que contaminaram ela contaminaram outras. A média geral de contaminação é que uma pessoa contamine outras 2 ou 3 por dia. Então, como há como falei, esse período de incubação, né, de 3 dias, então é por isso que o número de casos dessa doença, ou consequentemente o número de mortes, dobre a cada 3 dias ou triplique a cada 6. Ok? Então, por isso que eu fiz aquele gráfico, eu mostrei para vocês no começo, né, e bateu certinho o número de mortes. E então, só por isso a gente pode ter certeza de algumas certezas, digamos assim, algumas projeções que são bastante realistas. O número de casos, o número de infectados verdadeiro, provavelmente é 100 vezes o número de mortes. Mas é quase certeza disso. Pelo menos. Okay? Por quê? Como eu falei, é 1% de chances de você morrer se você não for no grupo de risco. Ok? Baseado em que eu estou fazendo isso? Não sou eu, né? Vários especialistas falam isso. Porque fizeram os testes em massa na Islândia, na Coreia do Sul e no navio militar dos Estados Unidos, que tinha mais de 1.000 pessoas. Todos eles pegaram o coronavírus, fizeram testes neles e deu tudo em torno de 1% a letalidade para pessoas que não são grupo de risco. Então, para o país em geral, o valor é parecido. Pode ser um pouco mais, para menos ou para mais, varia entre 0,5% a 1,6%. Ok? Então, podemos dizer com certeza, basicamente, que o número real é esse. Em outros países que estão testando muito, está dando 2%. Por quê? Porque, como eu falei, metade não tem sintomas. Então, metade não vai ter sintomas, não vai desconfiar que tem a doença, não vai ser testado, por isso não vai ir para os cálculos. Então, tudo confirma que a letalidade real desse vírus é em torno de 1%. Então, se eu tenho 2 mortes, provavelmente eu tenho ali 200 pessoas infectadas. Isso quando elas forem infectadas. Não quando elas morreram, quando vai ter mais. Né? Tem esse gap, como falei, de 14 dias. Agora,
No Brasil, se nós temos mais de 1.000 mortes, quer dizer que nós temos já mais de 100 mil infectados. Ok? Isso, como falei, com um grande atraso, deve ter bem mais. Então, esse é a realidade que nos assombra. Eu digo isso, novamente, não só por essas projeções, mas inclusive pelos números oficiais que nós temos em São Carlos, do Brasil, no Brasil todo, mas vou querer novamente focar em São Carlos, evidentemente. E assim, o São Carlos não está fazendo nada diferente do que está sendo proposto para o Brasil, ok? Então não estou criticando a Prefeitura de São Carlos, mas qual foi a proposta que foi pedida pelo Ministério da Saúde desde o começo? De que fizesse testes só em pessoas que tivessem sintomas graves, pessoas que já estivessem com falta de ar, basicamente, ok? Se estivesse morrendo. Quando a pessoa ela apresenta sintomas, quando a pessoa, ela inclusive teve contato com pessoas que foram infectadas, é pedido apenas que elas fiquem em isolamento domiciliar, ok? Isso tem uma razão lógica, né? Porque como não tem ainda um tratamento para isso, uma cura para isso, ok? Posso falar da cloroquina em outro momento, ou talvez no final desse vídeo. Mas, por enquanto, não temos nenhum remédio totalmente eficiente, sem muitos efeitos colaterais. E não tem teste para todo mundo. E esses testes também têm falhado. Compraram um monte de testes aí que a Vale comprou da China. E descobriu-se mais de 70% dos testes davam errado. Ou seja, a cada 10 testes que você fazia, 7 davam errado. Mas, enfim. Então, assim, como não tem teste para todo mundo, não tem remédio, e era perigoso essas pessoas indo para o hospital infectassem os agentes de saúde, infectassem outras pessoas que estão doentes. Então foi pedido o quê? Se você acha que você está com coronavírus, você fica na sua casa, ok? Liga, pergunta, toma uns remedinhos para passar os sintomas. Agora, se você começar a ter falta de ar, beleza. Então você vem para cá porque aí você já está indo para o nível grave, então realmente é melhor você ir para o hospital porque o pior já está chegando. É mais ou menos isso, ok? E em São Carlos nós temos mais de 1.100 pessoas com síndrome gripal. Pessoas que estão nessa condição, pessoas que têm sintomas que se assemelham ao coronavírus, mas não fizeram testes, porque ainda não chegaram ao nível grave. Ok? Então, assim, então, como eu falei, tem um lado bom, mas lógico disso, mas o lado ruim é que a gente não tem a real dimensão desses casos, também nem sabemos se essas pessoas estão realmente em isolamento. E aqui está, quantos por cento dessas pessoas que estão com síndrome gripal podem estar com coronavírus? Ok, são 1.100. Então, tipo, se metade delas tiverem, são 500 pessoas. Ok? E quantas pessoas que não têm nenhum sintoma, mas que estão com coronavírus estão por aí? Ok? Nem elas mesmas sabem que estão com coronavírus. Então, como percebem como que são um inimigo invisível, a gente não tem ainda a real dimensão, mas por esses números é bem óbvio que o número de casos é muito maior. Só que aí a gente vê um grande problema. Aí que a gente vai para o X a questão, por que essa doença tem causado um estrago em vários países. Não é só o número de mortes, é o número de pessoas que vão ser internadas. Porque como eu falei, se tiver leito, a letalidade dessa doença é 1%, que é bem mais alto que a gripe comum, vale destacar. Mais alto que a gripe suína também, vale destacar. Porque a gripe suína não dá nem 0,01%, para vocês terem ideia. Mas o que realmente é ruim dessa doença é o número de internação. Eu falei, é o número de 20%. Okay? Então, se tiver 200 pessoas infectadas aqui em São Carlos, vai mais ou menos 40 pessoas precisarem ser internadas. Provavelmente. E aí que está. Temos tudo isso direito? E bem, para quem precisa do SUS, eu acho que sabe muito bem que a situação sempre foi muito caótica, sempre tivemos limite aqui, não só aqui em São Carlos, mas no Brasil todo. Mas isso não sou só eu que falo esse tipo de coisa, preocupado com isso. Os vereadores Elton Carvalho e o Daniel Lima, eles no dia 17, inclusive comentaram isso, o Elton Carvalho pelo menos fez uma fala no dia 17, comentando sobre isso, de como a situação de São Carlos é extremamente perigosa, nós somos bastante vulneráveis, porque temos 30 leitos de UTI, ok? E, por exemplo, nos dados oficiais da prefeitura já estão agora 10 sendo usados. Okay? Então nós temos 20 leitos disponíveis. Como eu falei, se nós tivermos 200 casos, 200 infectados, cedo ou tarde vamos ter mais de 40 pessoas precisando ser internadas e muitas delas, pelo menos metade delas, não tem. Okay? E como eu falei, a tendência é crescer. Então, se a semana passada a gente tinha 200 casos,
vou pegar um valor menor, a menos pior hipótese, que é triplicar em 6 dias. Então, em uma semana, né, então hoje, né, nós temos já 600 casos. Daqui 6 dias, vamos ter 1.800 infectados. Okay? Então, desses 1.800, a gente vai ter aí mais de 360 pessoas precisando ser internadas. 360. Okay? Lembrando que para uma pessoa, mesmo uma pessoa de sintoma leve, ela vai demorar mais ou menos 14 dias para ser curada, né? Por exemplo, até um mês. Assim também com uma pessoa que é internada, demora mais ou menos um mês, de 14 dias a um mês, para poder sair, quando não mais. Né? Então, isso como eu falei, o número de casos, de mortes, de infecção, vão dobrando a cada 3 dias ou triplicando a cada 6. Então, ou seja, o número de casos vai aumentando muito mais que pessoas que vão ser curadas. Okay? Então, São Carlos nitidamente não tem a menor chance para um caso como esse. Ele até chegou a falar que a prefeitura já fez cálculos de que provavelmente umas 500 pessoas vão precisar ser internadas. Ok? Então veja que eu não estou aqui fazendo nenhum alarmismo, estou pegando realmente dados oficiais, que é muito, mas muito acima do que realmente São Carlos tem a capacidade de aguentar. Okay? Um outro ponto que eu esqueci de comentar sobre a questão do sistema, que também foi imposto que as cidades elas registrem as mortes na cidade de origem da pessoa. Tanto que teve uma senhorinha que morreu, meus pêsames para a família, já faz um mês, acho, se não me engano, mas como ela não era de São Carlos, ela veio para cá, morreu aqui, mas ela é de outra cidade, foi registrado em outra cidade. Então, na verdade, já morreram 3 pessoas, pelo menos aqui dentro de São Carlos, mas só esses 2 são de São Carlos. Okay? E são, inclusive, homens de 50, 40 e poucos anos. Então, não sei se tinha alguma doença, uma daquelas doenças que eu falei, mas não necessariamente parece estar no grupo de risco. Okay? Então, isso reforça, como eu já falei, aquele ponto de que deve ter mais de 100 vezes mais pessoas infectadas. Ok? Bom, então, e a gente então começa a pensar. Cidade tem pouquíssimos leitos, tem algumas dezenas de leitos. Provavelmente a gente já passou das centenas número de casos. Nós estamos próximos do epicentro dessa doença, que é a Grande São Paulo. Assim, não tão próximo, mas estamos relativamente próximos. E aí vem 2 problemas para isso. É que provavelmente a gente vai precisar, então, já está sendo feitos leitos lá no estádio, mas não vai ser suficiente, não há tempo. E tem outro ponto. A gente vai precisar, então, de ajuda dos governos federal ou do governo estadual. E bem, como eu falei, a Grande São Paulo é o grande epicentro, ok? E lá provavelmente vai ter centenas de milhares de casos. Lá provavelmente vai ter milhares de mortes em longo prazo, ok? Infelizmente, isso não é alarmismo, isso é fato, isso é bem o mais provável. Todas as evidências apontam para isso. Eu espero estar errado, mas como eu falei, tudo indica que não. Obviamente não é eu, né, são os especialistas, são as projeções. Vamos lá. Vocês acham que o governo do estado de São Paulo, o Dória, vai olhar mais para a Grande São Paulo, né, que tem lá milhões de pessoas, ele vai olhar para São Carlos, que tem 200 mil pessoas? Você acha que o Bolsonaro ele vai olhar mais para a Grande São Paulo, ou até mesmo Mandetta, no ministro da Saúde, ou ele vai olhar para São Paulo, para a cidade de São Paulo, ou ele vai olhar para São Carlos, com 200 mil pessoas? Ok. Então esse é o grande ponto, né, que até eu, como lá na minha página, no canal, sempre falo sobre a questão desse melhor sistema político, mas não vou entrar em detalhes aqui. Que nessas horas, novamente, os governos sempre vão olhar para as regiões mais populosas, mais densamente populosas, povoadas, e São Carlos sempre vai se perdendo nessa história. Então, assim, eu acredito que a gente está meio que sozinho nessa história, porque a maior parte das ajudas, que já são poucas, dos equipamentos, respiradores, não virão para cá. Quando a coisa ficar feia, vai tudo para São Paulo, a cidade de São Paulo e região, ok? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ficar em casa, porque já deve ter aí centenas ou milhares de pessoas infectadas por aí. Não dá para saber, não dá para você olhar para a cara da pessoa e saber se ela está infectada ou não, ela pode não ter sintomas. Não é porque você é jovem que você está imune, você pode ser sim internado, e se não tiver leito, como já está acabando, você vai morrer.
ok? E é uma morte horrível, uma morte como se estivesse morrendo afogado, segundo algumas pessoas. Então quem já foi afogado sabe que isso é horrível, ok? E se você, e mesmo assim também, claro, você pode ser um vetor e levar para pessoas mais idosas, pessoas mais doentes, que aí a chance delas morrerem é muito mais altas. Então, pense nos outros, pense em você mesmo, ok? Pense na cidade. Eu sei que está muito difícil a questão econômica, eu sei que está muito difícil ficar em casa, mas esse vai ser um sacrifício que a gente vai ter que fazer, ok? Fazer isso para evitar mais mortes, fazer isso para inclusive salvar, né, evitar ainda mais prejuízos econômicos. Porque quanto antes ficarmos a quarentena, quanto antes ficarmos mais em casa, menor vai ser o índice de proliferação e mais cedo poderemos sair da quarentena. Apesar que não vai voltar tudo ao normal depois da quarentena, talvez eu faça talvez não, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, ou pelo menos um texto, mas é o que pode salvar milhares, ou talvez milhões de vidas até, mas milhares. Para quem ainda tem dúvidas sobre a questão da tal quarentena vertical, se adianta isolar pessoas idosas, só grupo de risco e tal, eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, está lá no meu canal, vou deixar também linkado aqui em cima. Ok, então eu mostro por A mais B que infelizmente não funciona isso. Okay? Todos os países que tentaram fazer isso já voltaram atrás, já estão fazendo quarentena, inclusive o Japão, okay? Que muita gente puxava o saco dele. Okay? E não a que a Coreia do Sul fez, o que Taiwan fez, não é quarentena vertical, é outra coisa. Okay? Mas também não dá pra gente fazer mais porque eles fizeram isso logo no começo. E no caso de Singapura parece que deu errado. Enfim, a situação bem triste, a situação muito sombria, está sofrendo a maior pandemia desde provavelmente da gripe espanhola. Estamos com certeza lidando com a maior crise desde 1945, desde a Segunda Guerra Mundial. E podemos ter uma crise econômica muito feia. Okay? Então, assim, a gente precisa se unir, precisa se proteger. Então, não adianta a gente ficar batendo cabeça, não adianta a gente tentar achar pelo novo, acreditar em teoria da conspiração. A gente precisa se basear nas fontes, nas evidências e ser guiado pela razão. Né? E com fé, com força, seja lá o que você acredite, mas agora a gente precisa ser racionais e manter as esperanças e ser fortes, ok? Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, pode colocar nos comentários, mandar mensagem, mandar lá na página, no canal, que eu respondo, que eu não souber eu pesquiso, etc. Mas o importante é a gente ter noção, ter ciência do que está acontecendo e agir de maneira correta para o nosso bem e do bem de toda a nação, ok? Então é isso. Valeu.